Diante de 200 olhares, levantei o frasco e desafiei o impossível. O que aconteceu em seguida não apenas marcou minha pele, mas mudou para sempre o rumo da minha vida. Se inscreva no canal, para acompanhar vidas que foram libertas pela fé. Meu nome é Rodrigo, e eu fui o químico que derramou ácido sulfúrico numa imagem de Nossa Senhora Aparecida durante uma apresentação na universidade. 15 anos construindo uma carreira sólida, 3 livros publicados sobre método científico, doutorado em ciências exatas. Tudo isso desmoronou em um único momento de arrogância. Aquela manhã de terça-feira começou como todas as outras. Acordei às 5h30, tomei meu café preto sem açúcar, revisei minhas anotações sobre reações químicas. Era um dia especial. Os alunos do terceiro período apresentariam seus trabalhos sobre símbolos culturais e suas composições materiais. Um tema que eu havia escolhido propositalmente para confrontar as superstições que alguns estudantes ainda carregavam. A primeira apresentação foi sobre moedas antigas. A segunda, sobre pigmentos em pinturas renascentistas. Tudo transcorria normalmente até que Mariana, uma aluna quieta que sempre se sentava na terceira fileira, subiu ao palco carregando uma pequena estatueta de gesso. Professor, eu trouxe uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para analisarmos os materiais que compõem as esculturas religiosas, disse ela com a voz trêmula. Senti minha mandíbula se contrair. Ali estava a oportunidade perfeita para dar uma lição definitiva sobre realidade versus fantasia. Peguei meu frasco de ácido sulfúrico concentrado, aquele que usava para demonstrar reações de corrosão. O anfiteatro tinha 200 alunos naquele dia. O silêncio era quase palpável quando eu me levantei da cadeira. Caminhei até onde Mariana estava e segurei a estatueta com uma das mãos. Pessoal, vocês vão presenciar agora um experimento sobre a fragilidade das superstições, anunciei em voz alta, levantando o frasco com a outra mão. Minha voz ecoava pela sala anfiteatro com uma arrogância que hoje me envergonha profundamente. Se ela é tão poderosa quanto alguns de vocês acreditam, continuei olhando diretamente nos olhos de Mariana, que me impeça de fazer isso. Destampei o frasco lentamente, saboreando cada segundo daquele momento que eu acreditava ser pedagógico. O cheiro acre do ácido se espalhava pelo ar enquanto eu erguia o recipiente acima da pequena imagem de gesso. Alguns alunos sussurraram não, outros se levantaram das cadeiras. Mariana me olhava com os olhos cheios de lágrimas, mas eu estava decidido a provar meu ponto. Despejei o líquido corrosivo sobre a estatuinha. O gesso começou a borbulhar imediatamente, soltando uma fumaça branca que subia em direção ao teto. O ácido corroía a superfície da imagem com uma velocidade impressionante, deixando apenas fragmentos irreconhecíveis em questão de segundos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se toda a vida houvesse sido sugada daquele ambiente. Alguns alunos choravam abertamente. Outros me encaravam com uma mistura de choque e nojo. Mariana tinha as mãos sobre a boca, como se tentasse conter um grito que nunca saiu. Eu sorri. Aquele sorriso frio e calculista que hoje me causa repulsa quando me lembro. Viram? Disse em tom de triunfo. Nada aconteceu comigo. Nenhum raio, nenhum castigo divino, nenhuma interferência sobrenatural. Apenas química básica agindo sobre carbonato de cálcio. Guardei o frasco, limpei as mãos com a toalha que sempre carregava e voltei para minha mesa como se nada extraordinário tivesse acontecido. Satisfeito por ter provado meu ponto, por ter demonstrado mais uma vez que a ciência era superior a qualquer crença primitiva. O resto da aula transcorreu em um silêncio pesado. Nenhum aluno mais se apresentou. Eles apenas permaneceram em seus lugares, alguns ainda chorando baixinho, outros me observando com uma expressão que eu interpretei como admiração pela minha coragem intelectual. Como eu estava enganado. Quando o sinal tocou, eles saíram em silêncio, como se estivessem deixando um velório. Mariana foi uma das últimas a sair. Ela passou por mim, me olhou nos olhos por um instante e sussurrou: "Um dia o Senhor vai entender." Na época, interpretei aquelas palavras como uma ameaça vazia. Hoje sei que era uma profecia. Caminhei pelos corredores da universidade naquele dia sentindo uma satisfação estranha. Colegas professores me cumprimentavam normalmente, alunos me evitavam pelos corredores, mas eu atribuía isso ao impacto necessário que toda revolução científica causa nas mentes ainda presas a superstições. Cheguei em casa ao final da tarde e contei para minha esposa Luciana sobre o experimento pedagógico que havia realizado. Ela me olhou com uma expressão que eu não soube interpretar na época, balançou a cabeça negativamente e foi cuidar de nossa filha Beatriz sem dizer uma palavra. Durante 15 anos, eu me considerava um soldado da razão. Desde a graduação, havia adotado uma postura militante contra o que chamava de superstição primitiva.
Meu apartamento não tinha cruz, terço ou qualquer símbolo religioso. Nos jantares de família, quando minha sogra puxava uma oração antes da refeição, eu permanecia deliberadamente em silêncio, tamborilando os dedos na mesa para demonstrar minha impaciência. Luciana sempre me pedia para respeitar, mas eu argumentava que o respeito não poderia se estender a crenças irracionais que atrasavam o progresso da humanidade. Na universidade, minha reputação era sólida, mas também temida. Humilhava alunos que mencionavam fé durante as aulas. Quando algum estudante tentava relacionar química com criação divina, eu interrompia com uma aula improvisada sobre acaso e seleção natural. A química não precisa de Deus, eu dizia. As reações acontecem por leis físicas imutáveis, não por vontade de seres imaginários. Meus colegas me consideravam brilhante, mas alguns sussurravam que eu era excessivamente duro com questões pessoais dos alunos. Em casa, a situação não era diferente. Proibi que minha filha Beatriz visitasse a avó materna porque ela enchia a cabeça da criança com fantasias. Quando Luciana tentava ensinar alguma oração simples para nossa filha, eu interferia imediatamente. Beatriz precisa aprender sobre o mundo real, eu dizia. Não sobre personagens de contos de fada. Substitui as histórias da Bíblia por livros de divulgação científica. Em vez de falar sobre anjos, eu explicava sobre moléculas. No lugar de oração antes de dormir, revisávamos a tabela periódica. Luciana tentava argumentar que fé e ciência podiam coexistir, mas eu a interrompia com dados, estatísticas, explicações sobre como religiões foram criadas para controlar massas ignorantes. Quando ela rezava baixinho antes de dormir, eu fazia comentários sarcásticos sobre conversar com o teto. Nossa relação estava se deteriorando há anos, mas eu atribuía a isso resistência natural que pessoas menos instruídas têm à evolução intelectual. Achava que, com tempo e paciência, eu conseguiria libertá-la das amarras da superstição. Meu laboratório era meu templo, as equações químicas minha única verdade. Passava horas ali, às vezes até altas horas da madrugada, testando reações, desenvolvendo fórmulas, provando teorias. Era o único lugar onde eu me sentia completamente em controle. Cada elemento tinha seu lugar na tabela periódica, cada reação seguia leis previsíveis, cada resultado podia ser explicado pela lógica. Não havia mistérios, não havia milagres, não havia espaço para o inexplicável. Apenas causa e efeito, ação e reação, ciência pura. Meus livros sobre método científico haviam me dado alguma notoriedade no meio acadêmico. Eu era frequentemente convidado para palestras onde atacava abertamente o que chamava de pensamento mágico. Defendia que a educação científica deveria ser mais agressiva no combate às crenças religiosas. Não podemos ser condescendentes com a ignorância, eu argumentava. A ciência não pode dialogar com a superstição porque não existe meio termo entre verdade e mentira. O público acadêmico aplaudia, e isso alimentava minha certeza de estar do lado correto da história. Acreditava sinceramente que pessoas religiosas eram fracas intelectualmente. Via a fé como uma muleta psicológica para mentes que não conseguiam lidar com a realidade complexa do universo. É mais fácil acreditar em um papai do céu que resolve tudo do que estudar física quântica, eu costumava dizer em tom de deboche. Fazia questão de demonstrar isso publicamente sempre que possível. Cada oportunidade de confrontar uma crença religiosa era vista por mim como um ato de caridade intelectual, uma tentativa de libertar mais uma mente das trevas da superstição. O incidente com a imagem de Nossa Senhora foi apenas o ápice de anos de comportamento intolerante. Não foi um ato isolado de provocação, mas sim a culminação natural de uma filosofia de vida baseada na arrogância intelectual. Eu realmente acreditava que estava prestando um serviço à humanidade ao destruir símbolos religiosos e ridicularizar crenças. Na minha mente distorcida, eu era um libertador, um iluminista moderno combatendo as forças obscuras da ignorância. Como eu estava profundamente equivocado sobre tudo isso, descobriria em breve. 3 dias após o incidente na universidade, tudo mudou de forma irreversível. Eu estava no laboratório, preparando uma solução de ácido para uma experiência rotineira sobre corrosão de metais. O ar estava carregado com o cheiro metálico dos reagentes, e eu me movia com a precisão habitual, medindo volumes exatos, ajustando temperaturas. Meu orgulho ainda estava inflado pelo que havia feito na aula, e eu me pegava sorrindo sozinho ao lembrar das expressões chocadas dos alunos. Eles vão agradecer um dia, pensei, enquanto segurava o frasco de vidro com a mistura volátil. De repente, sem qualquer aviso, o frasco explodiu em minhas mãos. Foi como se o mundo inteiro tivesse se fragmentado em um instante. O vidro se estilhaçou em pedaços afiados,
e o líquido corrosivo espirrou em todas as direções. Senti o impacto primeiro no rosto, uma queimação imediata que se espalhava como fogo líquido pelo meu pescoço, braços e peito. A dor era indescritível, como se 1000 agulhas em brasa perfurassem minha pele simultaneamente, penetrando até os ossos. Gritei, um som rouco e primal que ecoava pelas paredes vazias do laboratório. Caí de joelhos, as mãos tremendo enquanto tentava limpar o ácido do rosto, mas cada toque só piorava a sensação. O cheiro de carne queimada enchia minhas narinas, misturado ao odor acre do produto químico. Meu assistente, que estava em outra sala, ouviu o barulho e veio correndo. Ele me encontrou no chão, contorcendo-me em agonia, e chamou a emergência imediatamente. No caminho para o hospital, dentro da ambulância, a dor pulsava em ondas que me faziam perder a consciência por segundos. Eu, que sempre me orgulhara de controlar tudo através da ciência, agora era vítima das mesmas leis químicas que tanto idolatrava. No hospital, o médico Dr. Antônio examinou as feridas com uma expressão grave. Queimaduras de 3º grau em 40% do corpo. Ele disse, sua voz baixa e profissional. O rosto está irreconhecível, Rodrigo. Vamos precisar de enxertos de pele, cirurgias múltiplas. Mas há risco de infecção, e a recuperação será longa e dolorosa. Olhei para o espelho que uma enfermeira trouxe, e o que vi me aterrorizou. Minha pele estava vermelha e inchada, bolhas estourando em pus, cicatrizes se formando em padrões grotescos. Meus olhos, antes confiantes, agora pareciam afundados em uma máscara de dor. Luciana chegou ao hospital 1 hora depois, com Beatriz pela mão. Minha filha, de apenas 8 anos, começou a chorar ao me ver. Papai, o que aconteceu com você? Perguntou ela, a voz tremendo. Tentei sorrir, mas o movimento puxava as feridas e me fazia gemer. Luciana ficou em silêncio por um momento. Depois disse as palavras que me cortaram mais fundo que qualquer ácido. Você se tornou um monstro por dentro muito antes de se tornar por fora. Ela pegou Beatriz e saiu do quarto sem olhar para trás. Naquela noite, soube que ela havia me deixado de vez, levando nossa filha para a casa da mãe dela. Os colegas da universidade começaram a me evitar. Recebi mensagens formais de solidariedade, mas ninguém visitava. O reitor ligou 2 dias depois, sugerindo um afastamento indefinido. Para sua recuperação, disse ele, mas eu ouvi o subtexto. Eu havia me tornado uma vergonha para a instituição. Em 2 semanas, perdi tudo que havia construído em 15 anos. Minha família, minha carreira, minha identidade. Sozinho no quarto de hospital, com um cheiro de antisséptico impregnando tudo, eu me perguntava como algo tão simples como uma explosão química poderia desfazer uma vida inteira de certezas. A dor física era constante, mas a ruína pessoal doía ainda mais, como um veneno lento corroendo o que restava de mim. As noites no hospital eram as piores. Os analgésicos aliviavam um pouco, mas os sonhos vinham cheios de imagens da estatueta derretendo, de rostos acusadores me encarando. Acordava suando frio, o corpo tremendo apesar das bandagens. Pela primeira vez, sentia um medo que nenhuma equação poderia quantificar. Isso é só química, eu repetia para mim mesmo, tentando me convencer. Mas no fundo, uma dúvida começava a se instalar, sutil como uma rachadura em um frasco de vidro prestes a estourar. Após a alta do hospital, voltei para o apartamento vazio. O silêncio era opressivo, interrompido apenas pelo zumbido da geladeira ou pelo gotejar de uma torneira mal fechada. Olhando meu rosto desfigurado no espelho do banheiro, sentia uma raiva que me consumia por dentro. As cirurgias plásticas que os médicos recomendaram não conseguiam reparar o dano completamente. As cicatrizes permaneciam, grossas e regulares, como mapas de uma batalha perdida. Minha voz saía rouca por causa das queimaduras na garganta, cada palavra um esforço que me lembrava da fragilidade do meu corpo. À noite, eu gritava contra o teto. Cadê sua ciência agora, Rodrigo? Cadê suas equações perfeitas? A solidão amplificava tudo. Comecei a beber, mas até o álcool ardia na minha garganta ferida, tornando cada gole uma punição autoimposta. Parei de comer, parei de sair. A única companhia eram os medicamentos para a dor, pilhas de comprimidos que eu alinhava na mesa como soldados em uma guerra perdida. Eu planejava terminar tudo com uma overdose, calculando friamente as dosagens letais como se fosse mais um experimento químico. Mas então, algo estranho começou a acontecer. Toda manhã, exatamente às 6 horas, eu escutava um som suave, como se alguém cantasse no apartamento ao lado. Era uma melodia sutil, uma voz feminina entoando algo que eu não conseguia identificar, mas que trazia um arrepio inexplicável à minha pele.
Eu sabia que o apartamento vizinho estava vazio há meses. O síndico havia me confirmado isso. No início, atribuía ao delírio causado pelos remédios, ou talvez a ecos distantes do prédio. Mas o canto persistia, dia após dia, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma suavidade que parecia acalmar o caos dentro de mim. Certa vez, levantei-me da cama e encostei a orelha na parede. O som vinha de lá, claro como o dia, mas quando bati na porta do vizinho, só o silêncio respondeu. Voltei para o meu quarto tremendo, o corpo frio apesar do cobertor. Não era medo, exatamente. Era algo mais profundo, como se uma presença invisível estivesse tentando se comunicar. Às vezes, acompanhando o canto, eu sentia um cheiro sutil de flores frescas, como rosas recém-colhidas, preenchendo o ar seco do apartamento. Verificava as janelas, os armários, mas não havia fonte alguma. Era como se o aroma surgisse do nada, durasse alguns minutos e desaparecesse, deixando apenas uma sensação de paz momentânea. Esses sinais discretos começaram a rachar minha armadura de ceticismo. Eu, que sempre explicava tudo pela ciência, agora me via questionando a realidade. Sonhos também vinham, imagens vagas de uma figura feminina envolta em luz azul, estendendo a mão em direção a mim, mas sem nunca tocar. Acordava com o coração acelerado, o suor misturando-se às cicatrizes. O silêncio que se seguia aos sonhos era diferente, não opressivo, mas expectante, como se o universo estivesse esperando minha resposta. Pela primeira vez, comecei a me perguntar se havia algo além das moléculas e reações que eu tanto estudará. Na 10ª semana após o acidente, o peso de tudo se tornou insuportável. Eu estava preparando um coquetel letal de medicamentos, alinhando os comprimidos na mesa da cozinha, quando o canto ficou mais alto do que nunca. A voz feminina enchia o ar, suave e insistente, fazendo minha respiração se acalmar apesar da dor. Senti as lágrimas virem, quentes e inesperadas, rolando pelas cicatrizes do meu rosto. Não era raiva, era algo que eu não conseguia nomear, uma tristeza profunda misturada a um anseio por algo maior. Com a voz arrastada pelas queimaduras, sussurrei para o vazio: se existe algo além da química, se existe algo que eu não sei, me ajuda. Eu não aguento mais. Não era uma oração formal, apenas o desespero de um homem descobrindo que toda sua ciência não conseguia curar uma alma despedaçada. Aquele sussurro no vazio do apartamento marcou o início do meu colapso total. Nas horas que se seguiram, o peso do desespero se instalou como uma névoa densa, sufocando qualquer resquício de racionalidade que me restava. Eu me arrastava pela casa como um fantasma, tocando as paredes frias, sentindo tremor nas mãos que outrora manipulavam fórmulas precisas. A dor física das cicatrizes era constante, um latejar surdo que se misturava à agonia interna, como se meu corpo e minha mente estivessem em uma mesma fornalha. Cada respiração doía, cada pensamento circulava em lobos de autopiedade e raiva. Eu me sentia incompleto, mesmo com tudo que a ciência me dera no passado. Parecia que faltava uma peça essencial na equação da minha existência, algo que nenhuma teoria poderia preencher. Os dias se fundiam em noites insones, onde eu ficava deitado no sofá, encarando o teto rachado, questionando cada escolha que fizera. Por que eu? Por que agora? Murmurava para mim mesmo, a voz rouca ecoando no silêncio. Nada do que eu fazia me trazia alegria. Os livros que tanto amava agora pareciam pilhas de papel sem sentido, as equações que me definiam viraram rabiscos vazios. O canto matinal persistia, mas agora ele me atormentava mais do que acalmava. Eu batia nas paredes, gritava para que parasse, mas a voz feminina continuava, suave e implacável, como um lembrete de que eu não controlava mais nada. Sonhos se intensificaram. Vi a estatueta derretendo novamente, mas dessa vez ela se reconstituía, os fragmentos se unindo em uma forma luminosa que me olhava com olhos cheios de compaixão. Acordava ofegante, o coração martelando no peito, suor frio escorrendo pelas cicatrizes. O cheiro de flores voltava nos momentos mais inesperados, preenchendo o ar com uma doçura que contrastava com o amargo da minha solidão. Comecei a revisitar memórias antigas, aquelas que eu sempre ignorei. Lembrei da minha mãe, que rezava o terço toda noite antes de dormir, e de como eu a ridicularizava na adolescência, chamando-a de ingênua. Agora, sozinho, eu me perguntava se ela encontrara uma paz que eu nunca soube existir. Tentei ligar para Luciana, mas ela não atendia. Mensagens voltavam como ecos vazios. Beatriz, minha pequena, provavelmente me via como o monstro que eu havia me tornado. A crise se aprofundava. Eu, o homem da razão, agora questionava se toda a minha vida fora uma ilusão, uma torre de equações construída sobre areia movediça. No auge do desespero, uma noite chuvosa, eu me joguei no chão do banheiro,
o azulejo frio contra minha pele marcada. As lágrimas vinham em ondas, misturadas a soluços roucos que rasgavam minha garganta ferida. Eu errei tudo, admiti em voz alta, as palavras saindo entrecortadas. Minha ciência não me salva agora. Nada me salva. Era como se um buraco dentro de mim se expandisse, engolindo qualquer esperança. Planejei novamente a overdose, os comprimidos alinhados como uma sentença final. Mas o canto veio mais cedo daquela vez, não às 6, mas no meio da madrugada, preenchendo o ar com uma melodia que parecia me envolver como um abraço invisível. Senti uma paz que nunca tinha sentido antes, mesmo no meio do caos. Um calor me envolveu, começando no peito e se espalhando pelos membros, aliviando a dor por instantes preciosos. Parecia que eu não estava mais sozinho naquele apartamento sombrio. Algo maior, algo inexplicável, compartilhava meu sofrimento. Senti um alívio imediato, como se um peso fosse temporariamente suspenso. Mas o desespero retornava ao amanhecer, me deixando ainda mais confuso. O que está acontecendo comigo? Perguntei ao vazio, tremendo. Era o clímax da minha crise, o ponto onde o orgulho se quebrava completamente, deixando apenas um homem vazio, pronto para se render ao desconhecido. Você já se sentiu assim também, como se tudo que você construiu desmoronasse, deixando apenas perguntas sem resposta? A transição para o que veio depois foi gradual, como o amanhecer após uma longa noite de tempestade. Os sinais se intensificavam, mas agora eu os recebia não com raiva, mas com uma curiosidade misturada a medo. 3 dias após aquela noite de crise absoluta, acordei sem dor pela primeira vez em meses. O sol entrava pela fresta da cortina, iluminando o quarto com uma luz suave que parecia diferente, mais quente. Levantei-me devagar, esperando o latejar habitual nas cicatrizes, mas nada veio. Meu corpo se movia com uma leveza esquecida, como se as feridas tivessem sido lavadas durante o sono. Corri até o banheiro, acendi a luz e encarei o espelho, o coração acelerado. O que vi me deixou sem fôlego. As queimaduras do meu rosto estavam quase imperceptíveis, a pele nova lisa e rosada, como se as cicatrizes tivessem simplesmente se desfeito durante a noite. Toquei o rosto com dedos trêmulos, sentindo a textura macia onde antes havia rigidez e dor. Minha voz, ao testar um olá simples, saiu clara e forte, sem o rouco das queimaduras na garganta. Era impossível, eu sabia disso melhor do que ninguém, com todos os meus anos de estudo em química e biologia. Queimaduras de 3º grau não se regeneram assim, não sem intervenção médica avançada, enxertos e tempo. Mas ali estava a prova, refletida no espelho, desafiando tudo que eu aprenderá. Chamei Dr. Antônio imediatamente, minha voz agora firme ao telefone. Ele veio ao apartamento naquela mesma manhã, trazendo exames anteriores para comparar. Examinou meu rosto com cuidado, passando os dedos pelas áreas que antes estavam destruídas, depois se sentou na cadeira da cozinha em silêncio por 5 minutos inteiros. Rodrigo, isso é medicamente impossível, disse finalmente, sua voz baixa e atonita. Olhe os relatórios, tecido necrosado, danos profundos aos nervos. Nem com a medicina mais avançada isso se resolveria assim. O que aconteceu aqui? Naquele momento, eu soube que havia presenciado algo que nenhuma equação química poderia explicar. O canto matinal, o cheiro de flores, os sonhos, tudo se conectava a isso. Senti uma alegria que parecia me preencher por inteiro, começando no peito e se espalhando como uma onda cálida. Um peso enorme foi tirado de mim, não só o físico, mas algo mais profundo, como se minha alma houvesse sido restaurada junto com a pele. A esperança voltou a fazer parte da minha vida, sutil mas persistente, como o primeiro raio de sol após uma tempestade. Passei a enxergar a vida com outros olhos, notando detalhes que antes ignorava. O canto dos pássaros ao amanhecer, o modo como a luz dançava nas folhas das árvores do parque em frente ao prédio. Me dei conta de que a ciência, por mais poderosa, tinha limites, e que além dela existia um mistério maior. A verdade se revelou para mim não em um laboratório, mas no silêncio do meu sofrimento. Entendi o que eu não tinha entendido antes, que o sagrado não compete com a razão, mas a complementa, preenchendo os espaços que as equações deixam vazios. O encontro com o sagrado culminou naquela cura inexplicável, mas também em uma visão durante a tarde. Sentei-me no sofá, fechei os olhos, e vi claramente a imagem de Nossa Senhora Aparecida, não derretida como no meu ato de arrogância, mas intacta e radiante, envolta em uma luz azul suave. Ela não falava, mas sua presença transmitia uma mensagem de perdão e convite à humildade. Senti um alívio e uma leveza que há muito tempo não sentia, como se anos de peso fossem dissolvidos em instantes. Essa experiência transformadora não apagou meu passado,
mas o redefiniu, mostrando que a fé poderia coexistir com o conhecimento que tanto valorizava. Saí do apartamento pela primeira vez em semanas, sentindo o ar fresco no rosto renovado, pronto para reconstruir o que havia destruído. Voltei à universidade não como o professor arrogante de antes, mas como alguém que descobrira os limites da própria certeza. Meu rosto, agora restaurado de forma inexplicável, atraía olhares curiosos pelos corredores. Alguns alunos cochichavam ao me ver, outros se aproximavam com hesitação, como se eu fosse uma versão diferente do homem que conheciam. Marquei uma reunião com o reitor primeiro, sentando-me em sua sala ampla, sentindo o cheiro de livros antigos e café fresco. Eu errei, disse simplesmente, minha voz clara e firme. Meu comportamento no passado foi intolerante e prejudicial. Peço uma chance de me redimir. O reitor me ouviu em silêncio, folheando relatórios antigos sobre o incidente. Rodrigo, sua recuperação é notável, comentou, ajustando os óculos. Mas o que você fez naquela aula deixou marcas em muitos alunos. Concordei, sentindo o peso daquelas palavras como um toque frio na pele. Expliquei o que havia acontecido comigo, o acidente, o sofrimento, os sinais inexplicáveis e a cura que desafiava a ciência. Não forcei crenças, apenas expus os fatos, deixando que ele tirasse suas conclusões. Para minha surpresa, ele assentiu devagar. Talvez haja espaço para uma segunda chance, disse. Mas você precisa se desculpar publicamente. Aceitei o desafio. Uma semana depois, organizei uma palestra aberta no mesmo anfiteatro onde tudo começara. O ar estava carregado de expectativa quando entrei, o microfone ecoando meus passos no piso de madeira. 200 assentos, muitos ocupados pelos mesmos alunos que testemunharam minha provocação meses antes. Mariana estava na terceira fileira, como sempre, seus olhos fixos em mim com uma mistura de curiosidade e reserva. Comecei devagar, sentindo tremor nas mãos ao segurar o microfone. Eu fui o homem que destruiu uma imagem sagrada diante de vocês, admiti, a voz pausada para que cada palavra se instalasse. Fiz isso por arrogância, acreditando que a ciência me dava o direito de ridicularizar o que é precioso para tantos. O silêncio era denso, como o ar antes de uma tempestade. Descreve meu percurso de orgulho cego, os anos em que humilhei quem pensava diferente, os conflitos em casa que culminaram na perda da minha família. Falei do acidente, a dor que me consumiu, os sinais sutis que me guiaram até o momento da cura. Eu não estou aqui para converter ninguém, continuei, sentindo um calor no peito, mas para admitir que errei profundamente. A ciência é maravilhosa, mas ela não explica tudo. Há um mistério maior, e eu o ignorei por tempo demais. Pedi perdão aos alunos que humilhei, nomeando alguns que se destacavam na memória. Para vocês que choraram naquele dia, saibam que eu chorei muito mais depois, disse, a voz embargada. Então, virei-me para Mariana. Você trouxe algo sagrado para uma aula, e eu destruí sem misericórdia. Me perdoe. Ela se levantou devagar, os olhos úmidos, e caminhou até o palco. Eu rezei por você todos os dias desde aquele momento, sussurrou, estendendo a mão. E vejo que minhas orações foram ouvidas. O abraço que se seguiu foi simples, mas carregado de emoção, o toque de sua mão na minha como um bálsamo fresco. A comunidade respondeu de forma gradual. Alguns alunos aplaudiram timidamente no final da palestra, outros se aproximaram para conversar depois. Colegas professores, que antes me evitavam, agora me convidavam para cafés, curiosos sobre minha transformação. Não era aceitação imediata, mas um começo, como sementes plantadas em solo fértil. Procurei Luciana e Beatriz em seguida. Encontrei-as na casa da sogra, o cheiro de comida caseira preenchendo o ar quando bati na porta. Luciana me olhou com cautela. Beatriz escondeu o rosto no colo da mãe. Levou meses para reconquistá-las. Comecei com visitas curtas, trazendo flores e brinquedos, mas principalmente com ações. Ouvia Luciana rezar sem interromper, levava Beatriz à igreja quando ela pedia, sem questionar. Eu mudei, disse a Luciana em uma noite chuvosa, sentados na varanda. Não abandonei a ciência, mas descobri que ela pode coexistir com algo maior. Ela chorou então, um choro de alívio, e aos poucos voltamos a ser uma família. Beatriz me chamava de Papai Novo, rindo ao tocar meu rosto liso. A reconciliação não apagou as cicatrizes emocionais, mas as transformou em lições, tecendo laços mais fortes do que antes. Hoje, ensino química com a mesma paixão de antes, mas com a consciência de que existe um mistério maior que governa até mesmo nossas descobertas científicas. Nas aulas,
Ainda explico reações e equações, mas agora incentivo os alunos a questionarem não só a matéria, mas também o que está além dela. A ciência nos dá ferramentas, digo a eles, sentindo o ar fresco da sala de aula. Mas a humildade nos abre portas para o inexplicável. Meus livros agora incluem capítulos sobre os limites do conhecimento, e as palestras que dou falam de harmonia entre razão e fé, não de confronto. A paz interior veio como uma brisa suave, preenchendo os espaços que o orgulho deixará vazios. Acordo cedo, ouço o canto dos pássaros com gratidão, e às vezes ainda sinto aquele cheiro sutil de flores, um lembrete gentil da presença que me salvou. Minha fé é renovada diariamente, não em rituais rígidos, mas em momentos de quietude, onde agradeço pelo caminho que me trouxe até aqui. A humildade se tornou minha nova base, ensinando-me que admitir ignorância é o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. Reconstruir relacionamentos com toques simples. Jantares em família onde agora oro junto com Luciana, visitas à avó de Beatriz onde escuto histórias de fé sem julgar, conversas com alunos que compartilham suas crenças sem medo. A estudante Mariana se tornou uma amiga, e juntos discutimos como símbolos culturais podem enriquecer tanto a ciência quanto a espiritualidade. Minha nova visão da vida é de integração, fé e razão como aliados, cada uma iluminando facetas diferentes da mesma verdade. No fim, encontrei alívio na rendição, esperança na restauração, e a lição de que ninguém é grande demais para se curvar diante do mistério. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? Com o passar dos meses, minha reconciliação se estendeu além da família e da universidade, tocando camadas mais profundas da comunidade que eu havia ofendido. Comecei a participar de eventos interreligiosos, não como palestrante impositivo, mas como ouvinte humilde, sentindo o ar carregado de incenso e vozes unidas em prece. Em uma dessas reuniões, em uma pequena capela no centro da cidade, encontrei outros que haviam passado por crises semelhantes. Cientistas, professores, pessoas comuns que um dia desafiaram o sagrado e encontraram redenção no inesperado. O cheiro de velas acesas e o som de hinos suaves me envolviam, trazendo uma sensação de pertencimento que eu nunca experimentara em laboratórios frios. Falei em um desses encontros, minha voz agora confiante mas suave, compartilhando detalhes que antes guardava para mim. Eu era o homem das certezas absolutas, comecei, sentindo o piso de madeira render sob meus pés. Mas o acidente me mostrou que a vida não segue apenas fórmulas previsíveis. Descreve os sinais novamente, o canto misterioso, o aroma floral que surgia do nada, os sonhos que me guiavam para a luz. Um padre idoso, com mãos marcadas pelo tempo, assentiu ao final. Deus fala no silêncio da dor, disse ele, seu toque no meu ombro como um bálsamo. Ali, pedi perdão coletivamente, não só pelos atos passados, mas pela intolerância que inspirara em outros. A aceitação veio em ondas. Alunos antigos me procuravam para conversas privadas, confessando como meu exemplo de mudança os inspirara a equilibrar fé e estudos. Professor, eu quase desisti da química por causa da pressão, disse um jovem, os olhos brilhando sob a luz da sala de aula. Mas ver você agora me faz acreditar que dá para ter os dois. Essas interações me preenchiam com uma alegria quieta, como o sol filtrado por folhas verdes, reforçando que minha transformação não era só pessoal, mas um farol para outros perdidos no mesmo caminho de dúvida. Em casa, as mudanças se manifestavam em rituais simples. Luciana e eu agora rezávamos juntos ao entardecer, o sol poente pintando o quarto de tons alaranjados, enquanto Beatriz desenhava imagens de anjos ao nosso lado. O riso dela ecoava pela casa, um som puro que curava feridas invisíveis. Proibições antigas deram lugar a visitas regulares à avó, onde ouvi histórias de milagres com genuíno interesse, sentindo o cheiro de chá de ervas que ela preparava. Você finalmente entendeu, filho, dizia ela, apertando minha mão com força surpreendente para sua idade. Profissionalmente, adaptei meu ensino para incluir discussões sobre ética na ciência, questionando como o orgulho pode cegar até os mais brilhantes. Meus novos artigos exploravam interfaces entre química e espiritualidade, como moléculas que formam padrões semelhantes a símbolos sagrados, sem forçar conexões, mas convidando reflexão. Colegas que antes me isolavam agora colaboravam em projetos, o ar de nossos encontros leve e produtivo. Essa nova identidade não apagava o passado, mas usava como fundação, construindo uma ponte entre mundos que outrora separara. A humildade se tornou minha âncora, ensinando-me a valorizar o mistério sem medo. Às noites, olhando as estrelas pela janela, sentia uma gratidão profunda pelo percurso que me moldara, pelos anos de incerteza que levaram à clareza. Não era mais o soldado da razão isolado, mas um homem integrado, onde fé e ciência dançavam em harmonia,
cada uma enriquecendo a outra. Na conclusão dessa fase da minha vida, encontro paz em saber que a redenção não é um destino final, mas um caminho contínuo de crescimento. Hoje, ao acordar com o sol nascendo, sinto uma leveza que permeia cada respiração, um alívio nascido da aceitação de que o universo é maior do que qualquer equação. Ensino com paixão renovada, mas pauso para momentos de silêncio, onde o sagrado se manifesta no cotidiano, no sorriso de Beatriz, no abraço de Luciana, na curiosidade de um aluno descobrindo uma nova reação. Minha fé, agora humilde e integrada, me guia sem conflitos, mostrando que a ciência revela as mecânicas do mundo, enquanto o divino toca a alma. Reconciliei-me não só com os outros, mas comigo mesmo, perdoando o homem arrogante que fui. A lição maior é que ninguém está além da graça, que o orgulho cai para dar espaço à verdadeira sabedoria. No fim, todos podemos encontrar restauração, basta nos abrirmos ao mistério com o coração disposto. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é?